Novembro foi escolhido o mês nacional de segurança aquática. Somente no ano de 2020 foram 5.818 brasileiros que perderam a vida em decorrência dos afogamentos. Veja. Novembro foi o mês escolhido para levantar uma pauta de extrema importância, a segurança aquática. A média brasileira é de 16 óbitos por dia em decorrência de afogamento. Aprender a nadar vai além da prática esportiva. A natação é uma importante ferramenta para a segurança em meio aquático, como piscinas, mar, rios e lagos, e para evitar acidentes e afogamentos. E como qualquer aprendizado, quanto antes dominarem as técnicas, melhor será o desempenho na fase adulta. Prevenção é a ferramenta mais eficaz na diminuição desses números. Ensinar a criança a nadar e ter noções de sobrevivência desde a sua tenra idade reduz drasticamente as estatísticas. Segundo o Instituto de Natação Infantil, as aulas de natação diminuem até 88% o risco de afogamento em crianças de 1 a 4 anos. A fase de bebê é muito interessante, né, que os pais participam junto, então não só para o bebê que ele já é adaptado ao meio líquido, né? Quando a criança nasce, ela já vem do meio líquido, então ela se adapta bem rápido. E essa questão também do pai estar junto, né? O momento que o bebê, nessa fase importantíssima, que ele pega todas as habilidades aquáticas, daí após isso ele vai para a fase, né, infantil, que ele também tem uma grande facilidade, muito maior do que aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de aprender na infância do que quando vão aprender na fase adulta. Então, para nós, a gente fala que é fundamental que toda criança tenha essa possibilidade de aprender e para a prevenção também, né? O Leonardo tem apenas 4 anos e já faz aulas de natação. Eu coloquei o Leonardo já desde os 6 meses, quando ele era bebezinho, e por conta da pandemia nós paramos e retornamos quando ele tinha 2 anos. A gente já teve algum caso já na família de afogamento e devido a isso, por ter casa, que tem piscina, a gente resolveu para ele não ter perigo, né, de ter se afogado. E graças a Deus o Leonardo já está super bem na natação, super se vira, nada bem. Mas claro, a responsabilidade geralmente é do adulto, né? Sempre tem que ter alguém de olho nas crianças para não correr nenhum risco. Aprender a nadar é mais legal. Eu também sei fazer cambalhota e eu sei nadar lá do fundão. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, traz alguns dados preocupantes em 2022. O afogamento é a principal morte de crianças de 1 a 4 anos. A segunda causa entre crianças de 5 a 9 anos e houve um aumento expressivo nas faixas de 15 a 29 anos. Somente no ano de 2020, foram 5.818 brasileiros que perderam a vida em decorrência dos afogamentos. Como formas de precaução, evite nadar sozinho. Locais sem vigilância devem ser evitados. Crianças não devem ficar próximas à água sem supervisão de um adulto. Verifique as informações sobre a profundidade de piscinas, rios e cachoeiras antes de entrar. Não ingira álcool nesses locais e utilize colete salva-vidas. Olha, uma reportagem importante até pela época que ela foi colocada no ar, né? O período onde o movimento começa a aumentar gradativamente, a temperatura também, o povo começa a procurar água. E o próprio número de óbitos no Brasil já justifica toda a reportagem, são quase 6.000 óbitos. E também o número de crianças envolvidas em óbitos. Às vezes o afogamento não termina em morte, mas termina com sequelas graves. E isso pode acontecer dentro da tua casa, dentro do teu terreno, onde tem uma piscina, em qualquer local. E principalmente onde não tem, na época da temporada, no caso do litoral do Paraná, a presença do salva-vidas. Não preocupe, porque se você for ver todas as mortes, a gente colocou recentemente essa informação no ar, todas as mortes que aconteceram por afogamento, praticamente todas elas não tinham a presença do guarda-vidas. E aí fica complicado. Mesmo na temporada de verão, que você anda a cada 100 metros tem um salva-vida. A pessoa pega e vai procurar outro lugar. E aí acaba acontecendo a fatalidade. A gente, infelizmente, durante os nossos projetos de verão, acompanhamos alguns afogamentos
e a maioria deles, lamentavelmente, pelo estado da vítima muito grave, e você vê a situação do bombeiro que está trabalhando na ocorrência. É dramático, eles fazem até ali um giro, né, de pessoas que ficam fazendo a respiração, ficam fazendo a massagem cardíaca, eles se arrebentam todo para poder salvar a vítima, e quando eles não conseguem, é só quem já assistiu um afogamento para você ver a tristeza que o bombeiro fica naquele momento. Então evite isso para a gente curtir um verão melhor, diminuir inclusive o número de afogamentos no Brasil inteiro, mas daí depende do comportamento de cada um, né?